mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 10. Assim diz a palavra do Senhor: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Quem você está agradando? A maioria dos seres humanos vivem tentando provar o seu valor. E para isso fazem coisas para agradar os que estão ao seu redor. Alguns chegam a anular a si mesmos, simplesmente para agradar pessoas e a viverem em função delas. A quem você tem tentado agradar em sua jornada? De quem você tem buscado a aprovação? De Deus ou dos homens? Paulo deixa de forma brilhante e cristalina a resposta. Se buscamos agradar homens, não somos servos de Cristo. Portanto, nesse momento se faz necessário verificar qual o significado da verdadeira fé em Jesus. A verdadeira crença em Jesus está em permanecer naquilo que Ele, Jesus, ensinou. Antes de ir embora desse mundo, após a sua ressurreição, Jesus disse que era necessário fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que Ele ordenou. Em Mateus 28, 19 e 20. Você é discípulo de quem? Quem é discípulo de Jesus certamente procura agradar a Jesus, obedecendo o seu ensino e ensinando o que Ele ensinou. Quem está seguindo qualquer homem certamente vai procurar agradar homens e fazer a vontade do homem, buscar a aprovação do homem. Paulo, porém, inspirado por Deus, afirma: se assim for, você ou quem quer que seja não é servo de Cristo. Discípulos de Jesus obedecem a tudo o que o Senhor ensinou por meio dos apóstolos designados por Ele mesmo, Jesus. Certamente o fato de afirmarmos que cremos em Jesus não é suficiente para revelarmos a nossa fé nele. Em certa ocasião, Jesus estava conversando com alguns judeus em João 8,31. E esses judeus haviam crido nele. E ele disse, Jesus, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, discípulos verdadeiros seguem Jesus
e permanecem na palavra de Jesus e procuram agradar a Jesus e não a homens. Se a pregação do evangelho que você tem em sua boca procura agradar pessoas, você não é servo de Cristo. Eu não sou servo de Cristo. Se a mensagem procura bajular e agradar pessoas, temos que falar aquilo que é necessário e o que as pessoas precisam ouvir, e não o que elas desejam ou gostam de ouvir. Não estamos falando que temos que machucar pessoas, ou que temos que falar sem pensar, mas que temos que pregar com certeza e com convicção aquilo que Jesus mandou. Paulo deixou bem claro que se nós procurarmos a aprovação dos homens, não somos servos de Cristo. A verdadeira crença em Jesus, além da necessidade de permanecer em Jesus, na palavra de Jesus, a verdadeira crença confessa Jesus diante dos homens, independente das perdas que vão ocorrer. No Evangelho de João, capítulo 12, verso 42 e 43, Jesus estava conversando com alguns líderes dentre as autoridades judaicas, que haviam crido nele, que manifestaram fé em Jesus, mas não o confessavam, porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga, ou seja, medo de perder a sua posição religiosa. E o texto de João diz que eles preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Portanto, para essas pessoas, a palavra de Gálatas, ou de Paulo aos Gálatas, não de Paulo, mas de Deus através dele, se encaixa perfeitamente. Essas pessoas que preferem a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus, não tendo disposição para sair do pedestal religioso, não são servos de Cristo. Com essa atitude, essas pessoas estavam revelando, esses judeus que Jesus estava conversando com eles, estavam revelando que apesar de crerem em Jesus, não eram servos de Jesus. Quem você está agradando em sua peregrinação cristã, em sua jornada cristã? Você muda a palavra, o evangelho, simplesmente para agradar pessoas ou bajular pessoas? Se assim for, você não é servo de Cristo. Podemos até dizer que cremos em Jesus, mas se mudamos o ensino para agradar pessoas, não somos servos de Jesus. Se estamos procurando provar o nosso valor, tentando agradar pessoas, não somos servos de Jesus. Quem você está agradando? A mensagem que Paulo traz aos Gálatas, a mensagem que ele traz aos Gálatas não é dele. Ele, como ele já disse inicialmente, é enviado de Deus para falar o que Deus falou. A mensagem não é o que os Gálatas querem ouvir, mas o que eles precisam ouvir, uma vez que um evangelho falso está entrando naquela comunidade de Cristo. Quem é servo de Cristo fala o que Cristo falou. E quem é servo de Cristo, quem tem ouvidos para ouvir e é servo de Cristo, obedece o que Cristo falou, porque reconhece o valor da mensagem que o desafia à mudança
de vida. A mensagem de Cristo nunca envolve o que queremos ou desejamos ouvir, mas sim o que precisamos ouvir. A mensagem sobre o céu faz bem aos nossos ouvidos, aos meus ouvidos. Mas a mensagem que nos desafia a viver como cidadão do céu também deve ter o mesmo efeito em nossas vidas. Portanto, amados irmãos e amigos, vamos juntos ouvir a Deus por meio da palavra e agradar a Deus e não aos homens. Que Deus te abençoe. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou